Hoje você vai conhecer o astrolábio, o computador compacto mais antigo do mundo. A origem da palavra astrolábio vem do latim astrolabium e antes do latim vem do grego, pela composição de duas outras palavras. Astron, que significa estrela, e labanien, que significa captar, pegar. Então, numa tradução livre, acaba ficando aquele que capta, que pega as estrelas. Porque esse instrumento serve justamente para você pegar ou medir a altura da estrela no horizonte. O astrolábio é um instrumento muito interessante porque desde a antiguidade ele sempre teve muitos usos. Então, assim, você tem a intenção de buscar a altura de uma estrela para saber a sua localização ou para saber que horas são do dia, né, quanto tempo vai durar o dia e quanto tempo vai durar a noite, né, qual é o melhor momento da colheita, tudo que tiver relação com o calendário astronômico. O astrolábio, ele também era usado para fazer medidas, né, tomar medidas, diferentes tipos de medidas, como a altura de uma casa, a altura de um obelisco, ou a profundidade de um poço, e tudo isso era feito a partir de medidas trigonométricas que foram sendo desenvolvidas justamente pelos gregos nessa época. O astrolábio ele é composto por diferentes partes, e uma das partes é esta argola, por onde você fixa ele, a parte externa que é graduada, e a haste, que também é chamada de mediclina. Como ele vai funcionar? A pessoa tem que estar de pé ou colocar o astrolábio fixado num tripé, na altura do horizonte, e apontar a haste na direção do Sol, se você estiver medindo pelo Sol, ou da principal estrela de referência, porque o funcionamento do astrolábio se dá quando a luz passa pelos orifícios que existem nessa haste. Mas essa parte externa graduada, ela é graduada de 0 a 90. Por que ela é graduada de 0 a 90? Porque ela é uma representação do globo terrestre. A latitude ela é medida, é 1 grau, em relação ao Equador. Então, o Equador está no grau 0 e você tem 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. E então, quando você levanta o astrolábio para fazer a medição, você vai obter um ângulo entre 0 e 90. Esse ângulo vai aparecer na graduação, então, por exemplo, 50 graus. Ele vai pegar esses 50 graus, olhar numa tabela astronômica com os ângulos obtidos no astrolábio, fazer uma conta de subtração e obter a latitude. A primeira forma do astrolábio, ela não era tão simples quanto a desse instrumento. A desse instrumento está um pouco simplificada porque ela tinha um uso muito prático na navegação. O astrolábio mais antigo, mais completo, ele era uma representação celeste em forma bidimensional. Então, alguns desenvolvedores de instrumentos fizeram, mais do que uma forma bidimensional, fizeram globos, que eles chamaram de esferas armilares. Essas esferas armilares eram mapas muito mais complexos do céu, que foram feitas já numa representação tridimensional, né? Se você pegar uma bandeira de Portugal hoje, você vai ver que no escudo há a representação de uma esfera armilar. E o Brasil, na bandeira imperial, também tinha uma esfera armilar, que foi substituída, quando foi proclamada a República, pela esfera azul com as estrelas que representam cada um dos estados. Só que essas estrelas representam também a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, se você olha a bandeira do Brasil hoje, aquele céu que aparece no círculo azul é o céu do Rio de Janeiro de 15 de novembro de 1889. Foi o dia da proclamação da República. Se hoje nós temos o GPS e outras formas de medir a nossa posição através de satélites ou outras tecnologias, todos esses novos métodos, né, novas formas, são inspiradas em formas antigas de se medir a nossa localização. E o astrolábio tem um papel central nisso, porque ele nos dava não só a localização exata de onde estávamos, mas também todo um mapa celeste no momento em que você estava usando aquele instrumento. Este objeto vai ser apresentado no novo Museu do Ipiranga
na exposição Territórios em Disputa. O instrumento será esse mesmo que a gente está vendo aqui, então ele vai ser exibido numa vitrine, vai ter uma cópia dele disponível para as pessoas manusearem e poderem fazer medidas lá durante a visita. O Museu do Ipiranga está se modernizando. O edifício inteiro está sendo restaurado para preservar o patrimônio e atender melhor seus visitantes. As torres, que ficam no último andar do museu, eram usadas como salas de trabalho e não eram interligadas entre si. Mas no projeto do novo Museu do Ipiranga, elas ganharam uma conexão para facilitar o acesso e que será um novo espaço para exposições. Quando o museu for reaberto, poderemos visitar esse espaço novo, acomodando a exposição Territórios em Disputa.